Galera, se liga que camisa linda que a Draft Store mandou aqui pro canal. Não só é uma camisa dos Broncos, mas é uma camisa do John Elway, cara. Um dos principais jogadores dos Broncos e um dos melhores da NFL. Quarterback escolhido em 1985, no mesmo draft de Dan Marino e tudo mais. Olha que camisa maravilhosa que vai ficar aqui no cenário do canal agora, se liga. Então eu queria recomendar aqui pra vocês mais uma opção pra comprar camisas e artigos de futebol americano, que é lá na Draft Store. Lá você não só tem produtos à pronta entrega, mas também tem por encomenda uma variedade gigante de camisas da NFL. Só produto original, todas as camisas são originais e são maravilhosas, como vocês puderam ver essa do John Elway. E eles também têm o canal no YouTube, onde eles apresentam os produtos e postam conteúdos tirando dúvida sobre os produtos. Então vídeos muito legais que eles fizeram, como por exemplo, diferenciando os tipos de camisa que eles vendem, por que o valor é diferente e tudo mais. Então aí na descrição do vídeo tem não só a loja, mas também tem o canal deles no YouTube e outras redes sociais que vocês podem conhecer, tá bom? Eu recomendo muito pra vocês a Draft Store, porque, né, olha que legal eles contribuindo aqui pro cenário do canal. Queria agradecer muito ao Draft Store e convidar vocês para ir lá conhecer eles. E aí, só um adendo, se você faz parte de algum time de futebol americano e quiser mandar a camisa aqui pro canal para eu pendurar na parede, me manda, tem algumas aí para chegar já e que vai ser bem legal, tá bom? Conheçam a Draft Store e agora vamos para a análise da semana 7 da NFL, bora! Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports. Essa semana foi muito da hora, cara. Tivemos jogos muito legais e já que eu me estendo pra caramba, e eu vou tentar não me estender dessa vez, vamos lá pro primeiro jogo que teve essa semana, que foi uma goleada incrível do Denver Broncos contra o Arizona Cardinals já no Thursday Night Football, que aconteceu na última quinta-feira, né? Os Broncos agora estão 3-4, os Cardinals estão 1-6, uma vitória e 6 derrotas, tá bem difícil a vida para os Cardinals aí. O jogo foi 45-10 para os Broncos, né? Os dois times vieram para essa partida precisando muito ganhar, os Cardinals pelo desespero e os Broncos porque tinha aquela expectativa grande que eles não estavam mostrando, né? Os Cardinals tinham a maior porcentagem de 3 and out até vir para esse jogo e continuam com ela. 3 derrotas em casa, e nesse jogo os Cardinals tiveram 3 interceptações, 2 fumbles perdidos, Josh Rosen com 2 pick six em um quarto. Repito aqui que pick six é uma interceptação retornada para touchdown. Os Broncos, por outro lado, estavam jogando bem, eles fizeram variações no playbook, com o Emmanuel Sanders passando para touchdown, foi muito legal, eu adoro essas variações de wide receiver fazendo passe, e aí o Sutton recebeu lá na endzone. Pra vocês terem uma ideia, tava 28-3 pros Broncos no segundo quarto, cara, tava uma lavada gigantesca, só que os Cardinals não são o Tom Brady que viram 28-3, então tava bem difícil. O jogo foi fácil pelo quanto os Cardinals jogaram mal, mas os Broncos têm alguns problemas ainda. Falando dos Broncos, né, agora a gente tem uma homenagem a eles aqui. Os corredores não chegaram a 100 jardas em um jogo fácil, 45-10, isso era pra se acontecer, então o jogo corrido dos Broncos é com problema. Os dois times tiveram quase a mesma quantidade de first downs, cara, num jogo que foi 45-10, isso é um pouco absurdo, e o Case Keenum foi sacado 2 vezes, o que é tranquilo, e interceptado 1 vez, e é claro que com essa derrota gigante dos Cardinals, o coordenador ofensivo Mike McCoy foi demitido, e uma vitória muito importante para os Broncos, que tirando essas críticas, eles merecem todo o mérito por essa vitória, conseguiram aproveitar um desempenho ruim do adversário. Indo para o domingo, começando com o jogo que tivemos às 10h30 da manhã em Wembley, estádio de Londres, entre o Tennessee Titans e o Los Angeles Chargers, vitória apertadíssima por 20-19 para os Chargers, por um motivo que vocês já vão entender por quê. Titans agora 3-4, enquanto os Chargers, que as pessoas estão falando pouco, mas que é um dos times mais fortes da AFC, está aí com 5 vitórias e 2 derrotas. Na primeira campanha dos Titans, eles lentamente foram chegando à linha de gol ali para fazer o touchdown e tiveram que chutar o field goal, desperdiçaram uma campanha bem longa. A primeira campanha dos Chargers durou 9 segundos e teve um passe para touchdown no primeiro snap, um passe, uma jogada de 75 jardas para touchdown. E aí você pode pensar que por essa campanha seria um jogo fácil e tudo mais, não foram. Os Chargers foram dominantes no jogo, mas não pontuaram como deviam, não aproveitaram tanto as chances, e os Titans puderam empatar o jogo. Fizeram o touchdown, era só fazer o extra point para empatar o jogo, preferiram tentar uma conversão de 2 pontos, erraram, mas aí teve falta, eles podiam tentar de novo e podiam voltar atrás para fazer o chute, empatar o jogo e para prorrogação, preferiram tentar mais uma vez a conversão de 2 pontos, não conseguiram e deram as vitória para os Chargers.
E por que que eu discordo disso? Eu vi gente concordando com isso no Twitter, falando: ah não, mas eles tinham uma chance muito pequena de converter na prorrogação, valia a pena a conversão de 2 pontos. Não. A conversão de 2 pontos vale a pena se você tem uma jogada que ela tem uma porcentagem muito grande de acerto. E muitos times têm, e por isso que muitos times têm uma porcentagem de acerto em conversão de 2 pontos muito grande. Os Titans fizeram 2 jogadas de passe bestas, e passes que não tinham nem como ser recebidos. Não é tipo, nossa, ele pegou e dropou. Não. Foi bem longe, cara. Os Titans podiam ter empatado o jogo, 50% de chance de ganhar na moeda e conseguir fazer uma pontuação. Eu achei uma burrada gigantesca dos Titans nesse jogo aí, e eles perderam por causa disso. Do lado dos Chargers, o Tyrell Williams fez mais um jogão, assim como na semana passada. Os Browns, pobre Browns, perderam para os Buccaneers em mais uma prorrogação. 4ª prorrogação dos Browns nessa temporada e mais uma derrota. Os Browns agora estão 2 vitórias, 4 derrotas e um empate. Os Bucks estão 3 vitórias e 3 derrotas. O jogo teve muita falta. Quando eu digo muita falta, é muita mesmo. Os Buccaneers fizeram 8 faltas para 65 jardas. 8 faltas é bastante, mas os Browns fizeram 14 faltas para 114 jardas. Isso é muita coisa. 114 jardas é o campo inteiro e mais 14 jardas, velho. É bizarro. O jogo teve safety a favor dos Browns depois de um punch maravilhoso. A gente subestima jogadas de times especiais, cara. O punch pode ganhar um jogo, times especiais ganham jogos, e a gente vai ver muito disso no vídeo de hoje. O Jameis Winston fez passe pra caramba, mas o jogo em geral foi meio ruim. Ele não fez nenhum touchdown, interceptado 2 vezes, sacado 4 vezes. Do outro lado, o Baker Mayfield também sofreu com 5 sacks, mas fez 2 touchdowns sem interceptação, o que é legal. Os Browns não tiveram field goal no jogo, o que é uma coisa rara, e os Buccaneers erraram um, mais uma vez com o cronômetro zerado, que daria a vitória para os Buccaneers no tempo regular. Levou pra prorrogação, e a prorrogação foi uma maluquice. Primeiro que os Bucks fizeram 4 turnovers no jogo, mas na prorrogação foi uma loucura, porque os Browns começaram com a bola na prorrogação, tiveram que fazer o punch porque não conseguiram converter. Interceptaram o Jameis Winston e o Browns fez punch de novo porque não conseguiu aproveitar o bagulho. Os Bucks não conseguiram aproveitar também e fizeram o punch, e aí o cara dos Browns me sofre um fumble no punch. E aí os Bucks ganham o jogo com um field goal de 59 jardas, sendo que o kicker errou um de 40 no final do jogo. NFL é uma loucura, não dá pra gente esperar, mas uma coisa é fato, os Browns tiveram chances, cara, não conseguiram transformar em pontos, né? O jogo que o pessoal mais estava esperando era o duelo entre Tom Brady e Khalil Mack no Soldier Field, no jogo dos Bears, no campo dos Bears, e o jogo foi uma vitória dos Patriots por 38-31, os Patriots agora 5 vitórias e 2 derrotas, é a 4ª vitória seguida dos Patriots, e os Bears 3-3, passando por uma fase mais complicada, apesar do bom jogo. Mas esse jogo foi uma loucura, na verdade. Primeiro que o jogo foi bem pegado, e os Patriots conseguiram a proeza de neutralizar o Khalil Mack. Khalil Mack foi muito apagado no jogo, quando se pensa em um dos melhores jogadores de defesa. Os Patriots estavam desfalcados porque estavam sem o Gronkowski, ele nem viajou para Chicago, talvez volte no próximo jogo, provavelmente não. E os Patriots pareciam jogar melhor, mas estavam sofrendo muito com falta e com fumble, cara. Uns fumbles cagados e bobos, assim, sabe? Mas aí a sorte também ajudou os Patriots. Teve retorno para touchdown do Cordarrelle Patterson, que foi maravilhoso, que deu uma sobrevida gigante pros Patriots aí. Ainda teve punch bloqueado para touchdown, cara. A última vez que os Patriots bloquearam um punch e fizeram um touchdown foi em 1996. Isso é bizarro, uma estatística maluca. Os Bears avançavam, mas pareciam avançar só quando tinha uma falta, porque os Patriots tiveram 7 faltas no jogo, depois de um jogo que não fizeram nenhuma, que foi o jogo passado contra os Chiefs. Ou os Bears avançavam com fumble, ou com o Trubisky correndo. Ele foi o maior corredor do time. E isso é complicado, né? Porque o jogo corrido dos Bears não funcionava e o Trubisky não conseguia fazer passes, cara. Ele completou 26 passes de 50. É uma taxa baixa completar um pouco mais de 50% dos passes, né? E o mais engraçado é que o jogo terminou com uma Hail Mary, em que o recebedor dos Bucks conseguiu pegar a bola, virou pra goal line, era só ele cruzar a linha de gol que ele empatava o jogo, mais ou menos, faltava o extra point, né? Mas ele poderia empatar o jogo ali, e aí o meninão dos Patriots conseguiu impedir ele de chegar ali. E por isso os Patriots ganharam, né? Uma perda muito grande para os Patriots foi o Sonny Michel, que saiu machucado. Ele não deve ficar fora por tantos jogos, mas por alguns sim. Ainda vai se confirmar até o fim da semana essa informação aí. E foi a primeira vitória fora de casa para os Patriots nessa temporada. E um desempenho bem consistente. E mais um jogo dos Patriots com pelo menos 38 pontos. Os últimos 4 jogos dos Patriots tiveram isso.
o que é um resultado muito legal. E pros Bears aí é um banho de água fria, mas não foi um jogo ruim, eles só precisam acertar algumas coisas, cara. O Mitchell Trubisky não é uma boa opção, infelizmente é isso. O Anthony Curti da ESPN tava putaço com ele. Os Bills perderam de 37-5 para os Colts. Os Bills e os Colts estão com 2 vitórias e 5 derrotas. Esse é um dos placares mais raros da NFL, 37-5. É muito difícil, porque os Bills fizeram um safety e um field goal, o que é muito esquisito. Os dois times estavam precisando muito ganhar. Os dois times com um recorde bem ruim aí. E o engraçado e trágico pros Bills é que nem o Josh Allen, que tá com uma contusão no cotovelo, e nem o Nathan Peterman foram quarterbacks, porque o Nathan Peterman foi horrível. Então eles acionaram Derek Anderson, o terceiro quarterback, e ele foi uma merda. Coitado, ele não foi bem também, velho. Então o Josh Allen, primeiro, ele deve ficar umas 2 ou 3 semanas fora, e o Derek Anderson, ele fez 3 interceptações. E tá difícil pros Bills, cara. E o próximo jogo é contra os Patriots no Monday Night Football. Olha, a vida dos Bills não tá fácil. Hoje a gente pode dizer que é um dos piores times da temporada. Do lado dos Colts, o Andrew Luck fez poucas jardas de passe, mas fez 4 touchdowns e não foi sacado, um desempenho muito legal. E o Marlon Mack, running back dos Colts, fez 126 jardas, um touchdown corrido e um touchdown de recepção. Fez um baita jogaço que deu essa vitória de 37 pontos para os Colts. Os Texans, que agora estão com 4 vitórias e 3 derrotas, saldo positivo depois de 3 derrotas seguidas. Os Texans ganharam de 20-7 do Jacksonville Jaguars, cara, que estão negativos agora com 3 vitórias e 4 derrotas. O Deshaun Watson teve números muito tímidos, até porque ele foi de ônibus pro jogo. Uma coisa bizarra, se alguém souber por que isso aconteceu, porque eu não sei. Mas ele não fez um jogo tão legal assim, mesmo os Texans tendo ganhado, né? Mesmo assim, o DeAndre Hopkins, o recebedor dos Texans, fez mais um baita jogaço. Ele teve só 3 recepções no jogo, que é pouco, mas uma delas foi com uma mão, foi maravilhoso. Mais uma vez, infelizmente eu não posso colocar aqui, porque a NFL acaba cortando a divulgação do vídeo, mas eu convido vocês a acompanharem e verem aí na internet, porque foi uma recepção maravilhosa. Os Jaguars reforçaram o time com o Carlos Hyde, ele não jogou nesse jogo, mas é um bom running back aí que pode dar um reforço pro time. E aí que começa o caos em Jacksonville. Primeiro que o Blake Bortles, depois de sofrer 2 fumbles, ele foi pro banco. Lembrando que o Bortles é líder da NFL em turnovers, com 10 turnovers a mais do que o segundo colocado, que é o Eli Manning. Então o Blake Bortles tem motivo, entendeu? E aí o Cody Kessler foi colocado como quarterback principal e também não foi bem. Os dois times tiveram um número parecido de jardas totais e mesmo número de first downs. E a questão é uma só, o time que levou os Jaguars à final de conferência passada não é o Jaguars de agora, cara. Pra vocês terem uma ideia, teve treta no vestiário, a defesa dos Jaguars tá brigando com o ataque, cara. Tá uma situação caótica em Jacksonville. Coisas precisam acontecer, porque os Jaguars fizeram um desempenho fantástico contra os Patriots, e aí derrotas gravíssimas nos últimos jogos, e agora estão com um desempenho negativo. Tá bem difícil a situação por lá. Uma situação que tá um pouco mais legal agora é a dos Panthers, que está com 4 vitórias e 2 derrotas, depois de uma vitória inacreditável contra os Eagles. Vocês vão entender por quê. Os Eagles estão com 3 vitórias e 4 derrotas, e o jogo foi 21-17 para os Panthers. Quem viu o jogo até o quarto pode ter achado isso maluco, porque os Eagles estavam no quarto ganhando de 17-0. E os Panthers viraram para 21-17 no último quarto. Não teve prorrogação, foi só virada mesmo. Foram 3 touchdowns no mesmo quarto. Tudo que o ataque e a defesa dos Panthers não fez no jogo inteiro, eles fizeram no último quarto. E mesmo assim, os Eagles tiveram números ótimos pro Carson Wentz. Eles ficaram com a bola 10 minutos a mais no jogo inteiro. Inclusive, os Eagles fizeram uma campanha de 10 minutos. 10 minutos é quase um quarto, cara. É muita coisa. Mas os Eagles morreram no último quarto. Não conseguiram fazer first down, não conseguiram fazer touchdown, mesmo estando na red zone. E aí os dois times bastante inconsistentes, mas os Panthers aproveitaram a chance no último quarto e viraram o jogo. E agora a situação tá complicada pros Eagles, que estão com mais derrotas do que vitórias. É complicado, né? Os Detroit Lions ganhou do Miami Dolphins num jogo bem importante aí para os Lions, que agora estão 3-3, enquanto os Dolphins ainda estão positivos, 4-3, mas com uma derrota a mais aí. O destaque desse jogo com certeza foi o iniciante, o rookie Kerryon Johnson, Carry On My Wayward Son, que foi o running back draftado na segunda rodada do draft desse ano pelos Lions. Ele fez 158 jardas corridas para os Lions, um baita jogão, mesmo sem ter feito touchdown. É daqueles caras que avançaram pra caramba até a red zone, né?
E o Matthew Stafford, que também fez um ótimo jogo. Então quando junta dois jogadores muito bem, jogando muito nos Lions, vai muito bem, porque eles são muito bons. E do lado dos Dolphins é interessante dizer que o Brock Osweiler tá jogando melhor que o Ryan Tannehill, já foi confirmado como titular no próximo jogo, ele fez 2 touchdowns e mais de 200 jardas nesse jogo, o que é muito legal, e o jogo foi equilibrado no geral, mas os Lions conseguiram impor o domínio fora de casa e ganharam o jogo por 32-21. Os Vikings tiveram uma vitória muito importante aí contra os Jets, 37-17, é muito importante porque os Vikings são fortes concorrentes aí aos playoffs, e eles têm que mostrar esse resultado aí, às vezes capengando, empataram um jogo que não era pra empatar, mas ganharam com respeito esse jogo, agora estão com 4 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, e os Jets 3-4. Primeiro que os Jets jogaram de Color Rush, parecia um Teletubby, todo de verde. Eu não acho tão bonito, apesar de eu gostar da camisa dos Jets, né? O jogo foi morno no primeiro tempo, depois ele deu uma animada boa. O Sam Darnold não fez um bom jogo mesmo. Ele fez 3 interceptações e acertou apenas 17 de 42 passes, cara. Isso é muito pouco. Teve 8 faltas para os Jets para 71 jardas, o que prejudicou bastante o time também. E do lado dos Vikings, o Cousins conseguindo conectar com vários de seus recebedores. A defesa jogou bem, conseguiu segurar o ataque dos Jets. E o Adam Thielen, que é a capa desse vídeo, voando de novo. E eu precisava, eventualmente, dar um destaque pro Adam Thielen. Então, hoje que não teve, nessa rodada que não tivemos destaques tão bizarros assim, o Adam Thielen merece esse destaque aí, por ter feito mais de 100 jardas pelo 7º jogo consecutivo. Tá jogando demais o Adam Thielen, muito mesmo. E ninguém nos Jets teve mais de 70 jardas nesse jogo, então realmente foi um jogo difícil para os Jets. E aí teve uma estatística bizarra nesse jogo, que todo mundo falou, as estatísticas da NFL estão ficando meio malucas, né? Apareceu a estatística de que quando o Kirk Cousins faz um discurso pré-jogo, ele tá 0-2. 2 derrotas para os Vikings quando faz discurso pré-jogo. As estatísticas da NFL são legais, mas essa foi bizarra. Outro jogo que foi muito importante foi entre Saints e Ravens, e foi um baita jogão, 24-23 para os Saints, e foi uma loucura, porque os kickers apanharam bastante nessa semana, mas Justin Tucker errando ponto extra pela primeira vez na carreira foi demais. Eu vou falar sobre isso, calma aí. Primeiro que foi a primeira vitória do Drew Brees contra os Ravens. Ele já tinha ganhado de todos os 31 times da NFL, inclusive os Saints, porque ele foi draftado inicialmente pelos Chargers, mas nunca tinha ganhado dos Ravens. Ele ganhou, e agora junto com Peyton Manning e Brett Favre, ele tá aí no hall dos jogadores que ganharam de todos os 32 times da NFL. O Brees também chegou a 500 touchdowns nesse jogo, entrando aí no clube de Peyton Manning, Brett Favre e Tom Brady, de 500 touchdowns na carreira. Palmas para Drew Brees, que a cada semana quebra novos recordes. Ele não fez nenhuma interceptação nesse jogo, aliás, nenhum quarterback fez interceptação nesse jogo, não teve pontuação no primeiro tempo, e os dois times fizeram um jogo muito equilibrado, dá pra ver pelo placar, né? Número parecido de first downs, número parecido de jardas totais e número parecido de jogadas. Teve um fake punch do Saints no segundo minuto de jogo, que foi bem legal quando dá certo. Os Ravens conseguiram o touchdown que empataria o jogo, era só acertar o extra point e ir pra prorrogação. E aí Justin Tucker, que nunca errou um extra point na carreira dele na NFL e nem no college, depois de 222 chutes, errou. Essas coisas acontecem, é bizarro. Ele chutou, a bola foi e fez uma baita curva pra direita e saiu do poste ali, e ele errou. 24-23 para os Saints, que saíram com a vitória, 5 vitórias e 1 derrota, e os Ravens, que estão fortes esse ano, 4 vitórias e 3 derrotas depois dessa derrota amarga aí. Os Cowboys perderam para os Redskins em mais um desempenho triste do kicker dos Cowboys, que errou o chute para empatar o jogo mais uma vez. Kickers nessa temporada estão sofrendo. Os dois times estavam bem equilibrados, ninguém fez o jogo da vida nesse jogo, dá pra ver pelo placar que não foi alto. O Dak Prescott teve o mesmo número de jardas corridas do Ezekiel Elliott, que é de 33 jardas, e isso é péssimo pros Cowboys, que dependem muito do corredor. Então quando o Ezekiel Elliott não vai bem, o time não vai bem, falei disso no vídeo passado. Mesmo assim, os Cowboys colocaram a bola o mais próximo possível do gol no finalzinho ali. Teve inclusive um false start nesse chute que fez eles voltarem mais jardas, e aí o chute de 52 jardas que o kicker errou. Vitória dos Redskins em casa e uma derrota amarga para os Cowboys, que agora estão 3-4 enquanto os Redskins estão 4-2. Sabe quem tá invicto ainda? Não é surpresa pra ninguém, Los Angeles Rams. Os Rams enfrentaram os 49ers, eu pensei que os 49ers fossem dar um pouco mais de trabalho para os Rams, não deu trabalho nenhum.
O jogo foi 39-10 para os Rams, que agora estão 7-0, sim, 7-0, e os 49ers que estão 1-6, um dos piores times da NFL também. Os dois times estavam jogando de color rush, os Rams estavam com um amarelo mostarda, que eu acho horrível, isso porque eu amo o uniforme dos Rams, mas esse eu acho muito feio. O jogo foi fácil para os Rams, eles entravam, avançavam, conectavam para vários recebedores e pontuavam fácil assim. Nenhum recebedor dos Rams foi para mais de 100 jardas nesse jogo, mas eles dividiram as jardas para avançar, e isso é quase tão importante quanto ter um só recebedor muito maravilhoso em um jogo. A gente já viu nas semanas passadas que os Rams têm vários caras bons. Esse foi um exemplo de um jogo em que todos eles contribuíram bastante, sabe? O Malcolm Brown, corredor dos Rams, correu 2 jardas a mais que o Todd Gurley, o que é interessante visto que é o Todd Gurley, né? Então o Todd Gurley fez um jogo mais tímido dessa vez e o Malcolm Brown aí fez um pouquinho melhor. E os 49ers, aquele negócio, sofrendo muito com desfalques, estão sem o Jimmy Garoppolo, sem o Richard Sherman, o Matt Breida, corredor dos 49ers, também meio lesionado, mas ele chegou a jogar, só que não foi tão bem assim. E é engraçado que os 49ers têm bons jogadores como o tight end George Kittle e o Raheem Mostert correndo, mas isso não foi nem perto de ser suficiente nesse jogo. O CJ Beathard, que alguns falam Beathard, que alguns falam... eu não sei falar o nome desse cara. Ele fez um jogo ruim, mas não é o pior quarterback da NFL, não. Ele tem um bom potencial que ainda não foi colocado em prática e a vida tá bem dura pros 49ers aí, que eu inclusive falei nesse vídeo aqui o quanto eles decepcionaram nessa temporada, né? E aí, pra terminar o domingo, o Sunday Night Football foi entre Cincinnati Bengals e Kansas City Chiefs. Os Bengals 4 vitórias e 3 derrotas depois dessa derrota. E os Chiefs com 6 vitórias e 1 derrota, um time bem forte também. O jogo foi 45-10 para os Chiefs, o segundo jogo nessa rodada que foi 45-10. Eu fiquei decepcionado com os Bengals, porque os Bengals estão indo bem nessa temporada. Eu pensei que eles fossem dar muito mais trabalho para os Chiefs do que eles deram, mas eles ofereceram muito pouco perigo, na verdade. E muito disso é mérito da defesa dos Chiefs. E isso é muito legal, porque os Chiefs estavam cedendo muito ponto em todos os jogos e vieram de uma derrota contra os Patriots que foi um banho de água fria. Então a defesa dos Chiefs melhorarem é o segredo para eles irem muito bem na temporada. E aí... não tem segredo para essa vitória dos Chiefs. Os Bengals não ofereceram perigo muito pela defesa dos Chiefs e os Chiefs têm Patrick Mahomes, maravilhoso, com 28 passes completos de 39 tentados, 358 jardas totais, 4 touchdowns e uma interceptação, que ali acontece porque ele arrisca muito. O Kareem Hunt correndo que nem um doido, mas dessa vez o Spencer Ware também correu muito bem. Então não bastava o Kareem Hunt, ainda tem outra opção. E aí, os Chiefs têm opção de recebedor pra caramba que eles podem confiar, como o Travis Kelce, o Sammy Watkins e o Tyreek Hill, e todos eles estão jogando muito. Então não tem segredo, quando você tem jogadores confiáveis, é que nem os Rams, você pode contar com eles, e no final até pouparam o Andy Dalton lá, o jogo tava perdido, foi um banho de água fria pros Bengals, que continuam fortes, mas é complicado. Então encerramos a semana 7 com o Monday Night Football entre New York Giants e Atlanta Falcons, e deu a lógica, os Giants perderam mais uma, estão agora com uma vitória, 6 derrotas, o que é bem complicado para os Giants, e os Falcons recuperando lentamente aí, agora 3 vitórias e 4 derrotas, o que faz mais sentido, dado o time dos Falcons que é muito forte. A questão é, quando você vê 23-20, você pode pensar que o jogo ficou muito pegado até o final e foi mais ou menos. A questão é que os Giants erraram muito. Primeiro, os dois quarterbacks fizeram um bom jogo em números, assim, quase 400 jardas para os dois, um touchdown para cada um, e nenhum dos dois fez interceptação. O Eli Manning sofreu mais com sacks, ele foi sacado 4 vezes e não tinha conforto no pocket, que já é um problema recorrente dos Giants já, que é a offensive line não segurar muito bem ali, né? O jogo corrido dos dois times não funcionou, e isso é muito pior para os Giants, que dependem muito do Saquon Barkley. O Saquon Barkley fez apenas 43 jardas no jogo inteiro, o que dava uma média de 3.1 jardas por corrida que ele fez, o que é muito pouco. E para um time como os Giants, que dependem tanto do Saquon Barkley e ele sendo tão fantástico, isso pesou na conta, sabe? Mas os recebedores dos Giants acabaram se destacando um pouco mais. O Sterling Shepard fez 167 jardas, fez um bom jogo, e o Odell Beckham Jr., famoso Odell, fez 143 jardas, então os dois foram bem. Mas a eficácia dos Giants na Red Zone era muito baixa, foram 2 touchdowns em 5 viagens à Red Zone,
ou seja, os passes conectavam, mas quando chegava na hora de pontuar, os Giants tinham um pouco mais de dificuldade, além de ter tido umas decisões meio bobas, como uma conversão de uma conversão de 2 pontos, quando podia ter chutado o extra point, e ficaria a um touchdown de virar o jogo, não era nem um empate, eles erraram essa conversão, tiveram que converter depois, e aí o Eli Manning, na hora de fazer esse touchdown, ele tentou 2 vezes fazer um quarterback sneak, isso acabou atrapalhando bastante, decisões que prejudicaram os Giants. Do lado dos Falcons, a defesa foi melhor que o ataque, que não teve nada de muito incrível não, e o kicker, que é o Giorgio Tavecchio, ele estava jogando pela primeira vez com essa equipe de field goals e de extra points, ou seja, pela primeira vez com o long snapper e pela primeira vez com o placeholder, ou seja, o cara que joga a bola pra trás e o cara que segura a bola pra ele dar a bica, né? E ele acertou os 3 field goals e os 2 extra points que ele chutou, que foi bem legal, sendo que um desses field goals foi de 56 jardas, que inclusive todo mundo pensou que seria um punch, mas ele arriscou, podia ter dado caca e os Giants terem pego a bola bem mais pra frente, mas com o resultado do jogo, que acabou ficando 23-20, se mostrou que esses 3 pontinhos extras foram bem importantes aí. Os Giants ficaram com aquele momentum no final, assim, tentaram crescer, mas não conseguiram empatar o jogo, nem fizeram um onside kick, achei esquisito. O jogo foi parecido em jardas totais, em jogadas e first downs, mas os Falcons aproveitaram melhor as jardas que eles ganhavam e conseguiam pontuar. E, mais uma vez, com mais uma derrota dos Giants, reforça a teoria de que o Eli Manning talvez saia dos Giants eventualmente, já que a fase tá bem complicada para os Giants aí, agora que a gente tá chegando perto da metade da temporada já, né? Vamos ver, vamos acompanhar. No momento que eu tô gravando esse vídeo, os Giants já trocaram o Eli Apple para os Saints, então eles estão pensando no futuro aí, mas a situação é bem complicada para os Giants. Então vamos terminar esse vídeo falando sobre a semana 8, claro, fazendo uma prévia aqui. A semana 8 começa na quinta-feira, amanhã, com um duelo entre Miami Dolphins e Houston Texans, um duelo bem chatinho teoricamente, mas é daí que muitas vezes vem jogos muito legais, né? Brock Osweiler mais uma vez vai ser o titular, enfrentando aí Deshaun Watson e DeAndre Hopkins às 9h15 na ESPN. O domingo, maravilhoso domingo de eleições, eu vou ser mesário, que droga! Começa com o Philadelphia Eagles enfrentando o Jacksonville Jaguars lá em Wembley, na Inglaterra, mais uma vez, o último jogo na Inglaterra aí, o que vai ser muito legal, às 10h30 da manhã na ESPN, jogão, cara. Eu tava chutando os placares, né, eu acho que vai dar Dolphins contra os Texans, mas eu não me surpreenderia se os Texans ganhassem. Eagles e Jaguars, eu acho que dá Eagles, mesmo os dois times não estando tão bem. Um jogaço que tem às 2 horas da tarde vai ser Broncos e Chiefs, eu chuto que The Chiefs, mas vai ser um bom jogo aqui do senhor Denver Broncos, né, às 2 horas da tarde na ESPN. Na ESPN Extra, no mesmo horário, os Seahawks enfrentam os Lions, e apesar dos Lions estarem vindo de vitória aí e engrenando, talvez, eu tenho quase certeza que vai dar Seahawks aí nesse jogo, até porque tiveram uma semana de folga, né? O jogo é às 2 horas da tarde também. Às 5 horas, na ESPN 2, os Indianapolis Colts enfrentam o Oakland Raiders, 2 times daqueles que estão entre os piores em desempenho, e é muito capaz de dar Colts nesse jogo, e isso vai ser bem complicado. Eu aposto nos Colts pra esse jogo aí. Na ESPN normal, ESPN 1, tem o melhor jogo da rodada. Vai ser muito difícil esse não ser o melhor jogo da rodada, porque finalmente tem a chance dos Rams perderem um jogo, quem sabe. Os Rams vão jogar contra os Packers na casa do Los Angeles Rams. Então tem essa vantagem ao seu lado, mas os Packers têm o Aaron Rodgers, que é sempre um monstro, né? Então pode ser, mas eu ainda chuto que os Rams aí vão ganhar esse jogo e ficar 8-0 na ESPN às 5h25. Saints e Vikings se enfrentam no Sunday Night Football, que vai ser um baita de um Sunday Night Football também, são 2 times fortes, e os times que fizeram a final passada da conferência, não, a final divisional passada, que teve o milagre de Minneapolis lá, e o jogo vai ser mais uma vez no estádio dos Vikings, então vai repetir aí essa loucura que foi aquele jogo lá. O problema é que vai passar na ESPN 2, porque provavelmente vai ter o jogo 5 da World Series, a final do beisebol. Se não tiver, vai passar na ESPN normal. Saints e Vikings, baita jogão, e aí fechando a rodada com o Monday Night Football bem morno, que vai ser entre Patriots e Bills. Muito difícil os Bills perderem esse jogo, os Bills ganharem esse jogo, opa. Os Patriots devem ganhar, até porque os Bills estão jogando com o terceiro quarterback, né, cara? E aí, só falando de outros jogos, todos os jogos que vão passar são legais e todos os jogos que não vão passar também, cara. Vamos ter Tampa Bay enfrentando os Bengals, vamos ter Washington Redskins enfrentando Nova York, um jogo bem importante pros Giants aí.
Vamos ter os Ravens enfrentando os Panthers, também um baita jogo, todos esses às 2 horas da tarde. E aí às 5h25 tem um 49ers contra Cardinals, que é o jogo dos ruins ali. Os dois têm que ganhar e é bem interessante aí. 4 times vão estar de folga na semana 8, Atlanta Falcons, Los Angeles Chargers, Dallas Cowboys e Tennessee Titans. Fechou? É isso para essa rodada 8, mais uma vez convido vocês a verem a Draft Store aí embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Agradeço muito a todos que viram até aqui, deem um gostei aí embaixo, se inscrevam no canal, isso ajuda muito. A gente se vê no próximo vídeo, um abraço, fui!